boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir acompanho os destaques. Na celebração dos 30 anos de democracia, académicos e políticos entendem que o multipartidarismo continua trêmulo no país. Ministro do Interior diz que das 15 instruendas grávidas na escola prática da PRM em Matalane, apenas 2 foram engravidadas por superiores hierárquicos. Proprietários de lojas destruídas no âmbito da reorganização dos mercados na Matola acusam a idilidade de privilegiar abastados em detrimento dos carenciados. Fornecedor privado de água no bairro Encobe, na Matola, aplica tarifas altas e moradores mostram-se agastados. Vamos atualizar as notícias. Académicos não descartam a possibilidade do envolvimento de nacionais interessados nos recursos naturais. Estes nacionais têm apoiado os insurgentes que aterrorizam a província de Cabo Delgado. Falando esta quinta-feira à TV Sucesso, o académico Alfredo Manhissa começou por afirmar que a operação dos terroristas na província de Cabo Delgado é semelhante à atuação de vários grupos radicais no norte de África. É verdade também que os vários grupos terroristas existentes, sobretudo no Sahel, portanto, em todo o norte da África, e sobretudo também os que foram descendo a partir do Corno de África para baixo, esses grupos têm sido também utilizados ou por estados ou por certos grupos de interesse para a desestabilização por alguma razão ou por um motivo qualquer, político ou econômico ou social. Para o académico, estes grupos são usados para servir interesses políticos e econômicos de certas elites, por isso acredita que o mesmo esteja a acontecer em Cabo Delgado. Aliás, entende que a entrada de líderes radicais no país foi facilitada por nacionais com interesses nos recursos naturais, posição que é também partilhada pelo político Raul Domingos. Então, não posso descartar a hipótese que em Moçambique também estes grupos tenham entrado, ou depois de terem entrado, tenham tido alguma ligação a alguns grupos de interesse local. Não posso descartar essa hipótese. Não posso confirmar também porque precisaria de uma pesquisa um pouco mais aprofundada, mas não descarto a hipótese, porque estes grupos têm sido prestáveis para esse tipo de serviços. Claro, porque não é possível os insurgentes estarem em território nacional se não há colaboração dos nacionais. Podem ser membros do governo, não? Não, isso não posso dizer, não tenho informações para isso, mas a partida estão a recrutar nacionais. Os jovens moçambicanos que estão do lado deles é um assunto que o governo deve estudar para perceber qual é a motivação daqueles jovens para estarem do lado dos terroristas. Entretanto, o académico Brazão Mazula é mais cauteloso quanto a esta narrativa, mas apelida o fenômeno de negócio sujo. Aquele fenômeno é sujo, é mau, é terrível, é dramático. Você quer dizer, não tem nenhuma justificação de existência. Acredita na conivência? Não tenho estudos, não tenho dados para fazer essa afirmação. Por ser um problema internacional, Raul Domingos defende o uso de todos os meios disponíveis, inclusive a intervenção militar estrangeira, no combate ao fenômeno. Tomar as medidas ao nível internacional para cortar todas as linhas de logística e de comunicação destes insurgentes para que eles possam abandonar o nosso território, porque vem de onde vem até chegar ao nosso país. Refira-se que esta semana o presidente da República, Filipe Nyusi, que esteve em Cabo Delgado, reforçou a tese do envolvimento de nacionais no apoio logístico aos insurgentes.
Académicos e políticos entendem que a democracia e o multipartidarismo continuam deficientes no país devido àquilo que chamam de sistema ditatorial instalado pelo partido no poder desde a independência. Os académicos, políticos e sociedade civil, vários problemas continuam a fragilizar o processo de consolidação da democracia, com destaque para a intimidação e perseguição a vozes contrárias ao regime do dia, assim como a alegada partidarização das instituições do Estado. O que eu sinto é que a CNN não está saudável. Com o respectivo STAI, deve-se dar saúde a estes órgãos. As eleições, embora aconteçam de forma cíclica, não têm, infelizmente, um consenso em termos de resultado por causa da sua condução, que é totalmente manipulável. O fato que o presidente da República nomeie outras instituições ou outras autoridades soberanas dentro do aparelho do Estado é sinal claro que, de fato, as instituições do Estado estão partidarizadas. Temos pessoas que que têm uma expressão diferente da expressão oficial, que são perseguidas, que são mortas, temos os esquadrões de mortes. Fiz apelo ao governo para que faça tudo para acabar com os esquadrões da morte, né? Depois está intriga e fofoca que agudiza a exclusão e descontentamento social, né? A questão intrigante, no entender do político Raul Domingos, é o facto do país ter, provavelmente, a melhor Constituição de África e, mesmo assim, continuar com uma democracia doentia. Exemplos de não observância dessa Constituição democrática é o caso das dívidas ocultas. Aquelas dívidas deviam ser aprovadas pela Assembleia, mas não foram aprovadas pela Assembleia. O governo tomou a iniciativa, contratou dívidas e nós todos hoje temos que pagá-las. A democracia, apesar dela ainda estar um pouco doente, foi um bem para todos, mesmo para a igreja, porque conseguiu-se valorizar muitos aspectos que antes não eram considerados, como, por exemplo, a mulher. Simon Makoyane, do maior partido da oposição, sublinha ainda que a ameaça constante à paz é mais um revés à consolidação da democracia e aponta culpados. Um governo, quando está no poder, deve obedecer exatamente os ditames que estão na Constituição da República. Desde 94, 99, 2004, 2009, 2014, 2019, sempre as eleições foram fraudulentas. Apesar da suposta partidarização das instituições do Estado, o académico Brazão Mazula defende que os políticos devem abandonar o protagonismo e priorizar os interesses do povo. Os partidos deviam sentar de uma forma honesta, sem protagonismos, assessorados pelos técnicos. Hoje há cidadãos, compatriotas nossos, que fizeram vários estudos sobre processos eleitorais. Os nossos entrevistados falavam no contexto das celebrações dos 30 anos da democracia multipartidária em Moçambique, que se assinala este ano. Um homem de 60 anos de idade desapareceu misteriosamente horas depois de sofrer um acidente de viação ao longo da Estrada Nacional número 1, na província de Tete. Segundo contam as filhas do homem de 60 anos de idade, o pai teria sido solicitado por um colega de serviço para transportar uma mercadoria que estava na província de Inhambane com destino a Tete. O que sucede é que ao longo do percurso, já prestes a chegar ao destino, sofreram um acidente que obrigou a solicitarem um outro motorista. Era para carregar o produto para Tete, para irem vender em Tete. Tiveram um acidente em Guro, eles dizem que foi ferido, somente ele foi ferido. Foi tratado o ferimento no hospital de Guro. Foram a um comando. O comando do Guro, daí lá é que foram resolver os problemas
do acidente. Daí que, quando lhes libertaram, porque já haviam mandado outra pessoa para conduzir, de madrugada, a senhora liga, diz que a pessoa que foi ferido desapareceu. Então eu disse ao marido, vocês pediram a ele na estrada, não vieram em casa, porque ele é uma pessoa de 60 anos, com a mulher, informar que estamos a pedir a ele, porque a distância que foi, ele nunca foi, não conhece, ele só termina em Nhambane. Já com outro motorista ao volante, Alberto Armando Mavanga veio a desaparecer de forma misteriosa num local onde foram forçados a estacionar para manutenção da viatura. As filhas dizem que o desaparecimento do pai é estranho e questionam. Eles saíram do carro porque o carro estava a tirar fumaça. Iam procurar água para pôr no radiador. E deixaram a ele ao lado do carro. Não disse mais nada. Disse que ele desapareceu. E levou as pastas dele. Mas o telefone dele ainda se encontra com ela. Quero justiça para o nosso pai. Quero a justiça. É estranho, não é possível meu pai desaparecer sem mais, sem menos. Está a ver? Não é possível uma pessoa desaparecer com 5 pessoas. Aqui, ao lado, desaparecer uma pessoa ferida. Inconformadas com o desaparecimento misterioso do pai, as filhas atribuem todas as responsabilidades aos proprietários da mercadoria. Tudo isso aqui que está a nos contar, nós não acreditamos, porque ela que está lá, nós estamos cá, nós não sabemos de nada, ela é que conviveu aquilo ali. Está a ver? Hoje nos liga, está a dizer que está a voltar. Ela não pode voltar sem nosso pai. Temos a justiça, ela não pode voltar. De quê? De ter deixado meu pai desaparecido, sem mais, sem menos. Eles teriam abandonado o seu pai? Sim. Ela diz que envolveu a polícia, disse que foi ao comando distrital de Xangara. Temos umas publicações do filho que está com ele lá, a dizer que ele está em Tete a fazer o negócio dele. Refira-se que Alberto Mavanga é funcionário do Serviço Nacional Penitenciário e foi solicitado por um colega de trabalho para transportar uma mercadoria da província de Nhambane para Tete quando estava a gozar de alguns dias de dispensa. Clientes de uma empresa privada de abastecimento de água no bairro Nkoba, na Matola, mostram-se agastados devido a elevadas tarifas aplicadas para o pagamento do precioso líquido. A população do bairro Nkoba, no município da Matola, saiu à rua para protestar contra a aplicação de tarifas de água exorbitantes por uma empresa privada de abastecimento de água. Por mês, essa água é difícil. É muito difícil, 350, 1.000 e tal. Nós não aguentamos hoje em dia. Está muito cara essa água. Sim. São 350 meticais por mês. Sim. Então nós queremos saber por que é assim. Todos os meses são 350 meticais, 2 meses são 700 meticais. E quando é assim, eles, 2 meses depois, a terceira fatura, eles cortam a água. Primeiro por causa dos preços. 1 metro cúbico está a 70 meticais. E se nós espiarmos outros sítios, não é esse preço aí. Tá vendo? Então o que acontece? 2 meses ou 1 mês, eles vêm cortar a água. Sem nenhum aviso de corte, tá vendo? Sem nenhum aviso de corte, esquecendo que você é alguém que já está com eles há muito tempo. Temos problema desta água, deste tanque de quiaça aqui. Eles nos fornecem mal água. Senhor, trouxeram fatura de 2.000, depois vieram cortar água sem avisar. Os residentes acusam ainda os proprietários da fonte de abastecimento de água de arrogância e falta de espírito de diálogo com os clientes. Mas por causa de 2 meses, eles nem querem saber o que está a acontecer, qual é a tua dificuldade. Chegam, mesmo na sua ausência, cortam a água. Nós é que somos clientela desses tanques aqui. E ele não tem tempo de conosco falar. Com quem quer falar? Nós temos que diretamente falarmos com a estrutura. A estrutura não nos fornece água. Quem nos fornece água? Ele. E ele não tem tempo de conosco falar. É exatamente isso que está a acontecer aqui. Ele não aceita a conversa, não aceita. A conversa é o dono desses tanques. Não aceita a conversa, nunca conversou com ninguém. Desta feita, os clientes querem rescindir os contratos com o atual fornecedor para de seguida emigrarem para um outro também privado.
Nós queremos mudar da rede da água, ou temos que ter um concorrente para ele poder ter respeito, porque ele não tem respeito para conosco. Estão a proibir, vieram desenterrar o tubo. Os da Gawat vieram enterrar o tubo ontem, eles vieram hoje, desenterraram o tubo. Que a passar, nós queremos concorrentes nesse bar, para poder haver qualidade da água. Qualidade da água e qualidade também do atendimento. Vai mudar bastante. Vai mudar a forma de como as faturas são recebidas e como é que a água é fornecida. Que se vê tirar o tubo. Está a dizer que eu não posso meter água aqui. Tenho que continuar com ele. Quem cortou água na sua casa? Foi eu que cortei, porque a água dele já não quero. É o Gawato, porque Gawato, no máximo, ele é 200 meticais ou 280 só. São imagens de Dercy Vilanculos, Filipe Muyanga, TV Sucesso. Entretanto, uma das representantes da empresa diz que a aplicação elevada das tarifas deve-se aos custos elevados de energia elétrica, que chegam a atingir 50 mil meticais por mês. Confrontada com a manifestação dos clientes, uma das representantes da única fonte que abastece água naquela zona fala de elevadas somas em dinheiro que a sua empresa paga mensalmente à empresa pública Eletricidade de Moçambique. É porque o produto de Gawat vende ao preço baixo. Então, aqui querem sair dizer que o preço é alto. Vamos continuar com esse preço por causa de energia. Montamos esse preço por causa de energia. Energia mensal 50 mil. Mensal. Antes era 75 mil. Mas agora os custos é 50 mil mensal. 350 a taxa. Como é que vocês fixam as taxas? É uma taxa fixa? O que está acontecendo? De 0 a 5 metros é 350. Então, 1 metro é 70 meticais. Quem decide é o município. Está a caminho daqui. É só aguentar. Estamos à espera do presidente. Por sua vez, o presidente da Associação dos Fornecedores Privados de Água, no posto administrativo da Machava Sede, afirmou que nada impede aos clientes de aderirem a um outro fornecedor. Entretanto, há regras que devem ser obedecidas. Se for reparar, estava aqui a mostrar, ele está para plantar a tubagem dele ao lado de uma tubagem já existente. Percebes? Isto aqui, a posterior, o que é que acontece? Facilita roubos de água. Ele aqui não vai conseguir distinguir, ou o trabalhador dele não consegue distinguir qual é o tubo dele, qual é o tubo do outro. O abastecimento de água. Claro que há regras. Podiam, tanto é que nós temos aqui um memorando de entendimento em que pressupõe que a gente tenhamos a harmonização do espaço da rede da distribuição. É isto que está a faltar agora. Se for reparar, nós neste memorando que já assinamos, nos outros bairros que têm cometido as mesmas atrocidades, afirmamos que não se devia abrir um contrato sem consultar a pré-consulta do outro operador, mas não é o que está a acontecer aqui. Um outro assunto considerado pela entidade de tutela são as dívidas deixadas pelos clientes quando emigram para um outro operador, criando assim prejuízos ao antigo fornecedor. Os clientes do outro fornecedor emigram para ele deixando dívidas, está a perceber? Porque em algum momento, se calhar, há uma facilidade de contrato, e então ele sabe que tem uma dívida numa água, passa para outra, deixa aquela dívida. Nós aqui poderíamos arrolar questões práticas de clientes que estão por aqui, por exemplo, que têm estado a fazer isso, saem para a água dele, deixando dívidas atrás. Este aqui é o grande problema. Até a saída da nossa equipa de reportagem, continuavam as negociações entre as partes em conflito. Mais de 30 proprietários que viram suas lojas destruídas no âmbito da reorganização de mercados na Matola dizem-se enganados pela edilidade. Segundo os queixosos, a edilidade aproveitou-se do processo para acomodar interesses de terceiros. Aqui a morrer de fome. Não é só exigir o direito para os municípios. Também o município tem que cumprir com o seu direito de nos indemnizar. Não é só nos tirar. Estamos aqui porque nós não temos onde ir. Ele que nos dá o nosso direito como município. Eu estou muito triste por causa disso aqui, que aconteceu aqui. Porque a primeira coisa, demoliram o meu estabelecimento. Eu trabalho com dinheiro de banco.
Agora que me tiraram aqui, agora nem tenho dinheiro para pagar o banco. Me expulsaram daqui, agora vão me expulsar na minha casa, porque o banco há de vir me expulsar na minha casa. Os indignados colaram dísticos, manifestando insatisfação devido a um alegado processo de demolição injusto que está a gerar incerteza, visto que correm risco até de ver suas casas penhoradas pela banca por alegado incumprimento no reembolso de empréstimos. Ser pobre não é ser criminoso. Xongola lá na Vale, vala ku hamba extrato ni retunda. Anamuhla a voni a extrato ni retunda. Ho wona a palaka leti dzi khanelaku hi ku hamba a mabomba. A va hi nyiki espaço, a va hindi minizari. Como vê a placa de coisas, está aqui, do município, isto já é bomba. Mas quando nos tiraram daqui, alegaram estrada a primeira vez, segunda vez, sítio é impróprio. Agora nós queremos saber que o sítio é impróprio para quando somos nós, mas para outra pessoa para fazer outro empreendimento já não é impróprio. Fomos burlados, fomos enganados. Os lojistas acusam a edilidade de estar a privilegiar pessoas abastadas em detrimento dos pobres. Na Moçambique, higawa hi lava va nga ni timali, higawa hi va empresário lava nga ni timali. Va susa hina swisiwana va hi xutara hi mabota. Na hi hakela a mindhawu leyi va nga hi nyika vona. Hi kombela socorro. Queremos saber se, afinal de contas, os pobres onde é que vão viver? Porque nós somos pobres. Nos tiraram por sermos pobres. Estão a pôr empresário. Não se justifica. Isso é injusto. Essas bombas não são do governo. É de uma pessoa que nós todos estamos aqui. Conhecemos. Rita Nguenha fala de um processo de reorganização injusto e apela à reposição da justiça social. Por que não vai para Madremel fazer bombas que estão a precisar? Por que tem que ser esse sítio que nós já cultivamos há muito tempo? Tem muito mato. Para nós sentir essa pena de nós. Porque não podemos ser maltratados exatamente aqui no nosso país por uma pessoa que conhecemos. Pelo menos ele, como Idil da Matola, vir falar diretamente conosco, nos fazer entender. Estávamos a pagar o Conselho Municipal, não merecemos nada. O que não se sabe é que até quando terá uma solução para mitigar os efeitos negativos da Covid-19. As imagens são de Constâncio Citói, Coutinho Macanãs, TV Sucesso. O ministro do Interior, Amad Mikdad, diz que das 15 jovens engravidadas na escola da PRM em Matalane, apenas 2 foram engravidadas pelos seus superiores hierárquicos e as restantes foram engravidadas fora da escola. Segundo Amad Mikdad, o setor que dirige constatou que das 15 jovens, apenas 2 foram engravidadas por superiores hierárquicos, sendo que 11 engravidaram de parceiros de fora da escola, enquanto faziam o curso, e 2 engravidaram em relações com outros colegas. Amad Mikdad, que falava à imprensa após um evento público na província de Inhambane, assumiu que as investigações internas mostraram que um instrutor e um agente da corporação responsável pelo asseguramento engravidaram 2 candidatas à polícia na escola. Serão aplicadas medidas disciplinares exemplares para que se desincentive os outros a optarem por esta prática, considerando que há um código de conduta que deve ser observado, declarou o ministro. Quanto às 11 instruendas engravidadas fora da escola, o ministro do Interior avança que, por serem atos que foram praticados por vontade própria, deixa-se ao critério dos próprios jovens e familiares. O caso Matalane veio a público em julho passado, quando foi divulgado nas redes sociais uma ordem do comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, para a instauração de um processo disciplinar contra instrutores da Escola Prática da Polícia de Matalane, província de Maputo, por suspeitas de terem engravidado jovens durante a formação.
No documento, Bernardino Rafael ordenava a suspensão dos instrutores e o regresso de, pelo menos, 15 jovens para as suas casas por estarem grávidas, assegurando a sua reintegração no curso após o parto. O caso levantou a indignação de várias pessoas, principalmente nas redes sociais, e várias organizações da sociedade civil moçambicana têm exigido a responsabilização dos autores. A polícia diz que atiradores que balearam 12 agentes da corporação, um dos quais mortalmente, na noite da última segunda-feira na cidade de Maputo, são sequestradores. De acordo com as declarações da porta-voz da PRM no comando da cidade de Maputo, Minória Patsone, os miliantes que atiraram contra os agentes da PRM haviam sequestrado um cidadão a algures da cidade de Maputo, tendo-o libertado no município da Matola. Por volta das 18h30, os 4 indivíduos não identificados, munidos de uma arma de fogo, interceptaram esse indivíduo de nacionalidade moçambicana à entrada da sua casa. Fizeram um refém e obrigaram a entregar valores monetários. De seguida, arrancaram e pediram que ele entregasse os pins. Então, foram em várias ATMs, levantaram o valor. Na sequência disso, como já não podiam mais levantar os valores nas ATMs, porque os cartões já tinham atingido o seu limite, eles dirigiram-se àquelas bombas que as bombas que são precisamente das Unidas da Força Militar da região de Chifano. A responsável assegura que as autoridades já têm pistas suficientes que vão ajudar a neutralizar o grupo de criminosos em parte incerta. Através de uma movimentação estranha de uma viatura, o colega dirigiu-se à mesma e abordou um motorista. Tendo de seguida um outro integrante do grupo criminoso disparado vários tiros. E um dos tiros alvejou mortalmente o colega e feriu a outra que se encontrava no mesmo local a fazer o seu trabalho. Lembre-se que um dos agentes da PRM baleados na última segunda-feira morreu no local do incidente, na Avenida João Quinchissano, na cidade de Maputo. O Presidente da República, Filipe Nyusi, profere amanhã, 4 de setembro, às 20 horas, na Presidência da República, uma comunicação à nação no âmbito do estado de emergência. A comunicação do chefe do Estado é feita no contexto das medidas de prevenção da Covid-19. A direção do Instituto de Formação de Professores de Vilanculo, em Inhambane, deplora o excesso de zelo na avaliação das condições para a retoma de aulas presenciais. A ansiedade é tanta para a retoma de aulas presenciais no Instituto de Formação de Professores de Vilanculo. Até o dia 18 de mês de agosto último, tenham sido criadas mínimas condições ao abrigo do protocolo sanitário face à pandemia do novo coronavírus. Contudo, a equipa multissetorial de avaliação reprovou, fato que não convenceu a direção desta instituição. Era possível termos arrancado, porque eram questões de demarcação de espaços, questões de criar acessos restritos para utentes do posto de saúde, questões de encontrar soluções para os defeitos ou problemas de canalização em alguns sanitários. Portanto, são questões que foram corrigidas e mesmo na altura, tendo sido comunicado, teria sido possível corrigir em uma semana, penso, ou em menos tempo, de tal forma que nós estivéssemos parados até hoje. Nos dormitórios, a direção do Instituto de Formação de Professores de Vilanculo improvisou 15 tendas familiares para garantir o distanciamento social dos formandos e cada quarto passou a ter 3 camas contra as anteriores 6. Ainda assim, a equipa de avaliação reprovou.
O diretor da instituição, Orlando Vicente, fala de excesso de zelo. Talvez haja um pouco de excesso de zelo. Eu tenho visto em outros institutos que talvez tenham a mesma capacidade ou um pouco mais do que a nossa. Nenhuma teve que recorrer à solução de tendas. Será que todas essas outras instituições têm esta capacidade de ter todos os formandos dentro nas condições em que nós estamos a ser sujeitos a tê-los? É uma pergunta que só o inimigo invisível, portanto, o novo coronavírus, pode trazer a resposta. Atualmente, o Instituto de Formação de Professores de Vilanculo aguarda pelo segundo relatório de avaliação para o arranque de aulas presenciais. Este ano letivo, o IFP de Vilanculo conta com mais de 170 formandos, assistidos por 20 formadores. 70% das instâncias turísticas do distrito de Vilanculo, na província de Inhambane, já retomaram as atividades depois da paralisação imposta pela pandemia do novo coronavírus. Desde agosto último, que vive-se o novo normal no setor do turismo no distrito de Vilanculo, norte de Inhambane. Depois da tempestade imposta pela pandemia do novo coronavírus, os operadores turísticos que tinham fechado as portas voltaram a operar nas duas regiões, insular e no continente. São nacionais que estão a vir. Como as fronteiras estão fechadas, são os nacionais que estão a vir para o hotel. Pessoas que estão a ir de Maputo para Inhambane, pessoas de Inhambane para Maputo passam daqui. Quais são os principais atrativos que estão a dar a esses nacionais para virem aqui? Quais são as ofertas? Nós só aplicamos o preço mínimo que podíamos fazer e é menos que metade do nosso início preço para os anexos, e isso tenta motivar as pessoas para virem para aqui. A Associação do Turismo de Vilanculo diz que, apesar da pandemia da Covid-19, o ambiente que se vislumbra para os próximos meses é encorajador. Todavia, as linhas aéreas de Moçambique devem retomar com voos para Vilanculo, por forma a facilitar a mobilidade de turistas. Há reservas que estão a ser feitas também para outubro, para a primeira semana de outubro, segunda semana, terceira. Portanto, há aqui um interesse de vários turistas. Os hotéis têm estado a fazer promoções fantásticas, mas é, portanto, extremamente importante para que também as linhas aéreas possam retomar os seus voos a Vilanculo, por forma a que facilite a entrada de mais turistas nacionais aqui na nossa região e que possam também desfrutar, portanto, desta beleza toda que nós temos. É muito difícil para um turista vir numa sexta-feira de carro, permanecer sexta, sábado e domingo ter que regressar de carro. É cansativo. Outra medida apontada pela Associação do Turismo de Vilanculo para alavancar a economia no setor é a abertura de fronteiras aéreas, particularmente para os países avançados na observância do protocolo sanitário da Organização Mundial de Saúde sobre a prevenção e combate à Covid-19. Fala-se muito do turismo doméstico, é encorajador, é bonito, mas não há nenhum país que pode viver só do turismo doméstico. Portanto, o turismo é isso, é a troca de experiência entre os povos, é a troca de cultura, a troca de tradições, histórias. Portanto, as pessoas viajam de um país para o outro, conhecem-se e o mundo, portanto, abriu-se mais ainda para facilitar esta circulação de pessoas. É claro que com a pandemia tudo ficou parado, mas se nós começarmos já a identificar os países que têm a pandemia controlada ou minimamente controlada, podemos sim iniciar novas ligações comerciais, portanto acordos bilaterais com esses países, isenção de vistos, portanto os voos começam, os turistas começam a vir, nós vamos para lá, eles vêm para cá. E com isso também podem surgir outras oportunidades de negócio e de investimento também. Recorde-se que em Inhambane, o distrito de Vilanculo detém o turismo do Fórum Mundial. Aliás, das mais de 120 instâncias turísticas existentes, uma dezena delas faz parte do top das melhores do mundo. O Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar e Desenvolvimento Rural incentiva extensionistas agrários a trabalharem com vista a garantir que a próxima campanha agrícola seja um sucesso. Com a pretensão de aumentar a produção de alimentos através da materialização do projeto Sustenta, lançado recentemente na província de Tete pelo chefe do Estado, Filipe Nunes,
Ações de formação de 16 mil extensionistas estão em curso em diversas províncias do país, sendo que em Sofala 212 estão sendo preparados psico e tecnicamente para assistir pouco mais de 10.500 famílias camponesas. Temos 212 extensionistas neste momento, que dá para 40% das necessidades. Nos próximos meses vão ser admitidos mais 330, 350 extensionistas. E isso dará para mais que o dobro. Em que o extensionista vai, em média, relacionar-se e assistir cerca de 200 famílias, e aí o extensionista poderá, naturalmente, dentro deste processo de indução, transmitir aquilo que são os fatores mais importantes para a sua produção, que é novas tecnologias, facilidades de acesso ao mercado, e este exercício vai acontecer naturalmente. Então, pensamos que tudo o que está a ser feito, é verdade que estamos com desafios de tempo também, né? Porque a campanha começa já daqui a 50 dias. Neste momento já existe a campanha de lavoura em curso, mas acreditamos que a rede de extensão irá chegar aos produtores beneficiários e gradualmente vamos chegar a todos os produtores a nível nacional. Os extensionistas têm no referido programa a missão de apoiar teórica e tecnicamente os camponeses para terem no final da época ganhos que os permita melhorar a renda e combater a pobreza. Para o efeito, terão acesso a crédito e insumos. Que não são somente sementes, são fertilizantes e outros agroquímicos, mas para que elas passem da utilização de grão e a ausência de fertilizantes, precisam naturalmente ter conhecimento sobre estes insumos e como utilizá-los. Então o extensionista vai transferir esta tecnologia. Terceiro, para poderem ter acesso a semente e fertilizantes, vão ter um crédito. Nós não vamos distribuir sementes e fertilizantes gratuitamente, vão ter um crédito que, em condições específicas, de acordo com aquilo que é o rendimento esperado das famílias e dentro do prazo previsível de capacidade de encaixe que as famílias vão ter, vão devolver o crédito. Os produtores, de acordo com o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, terão ainda o acesso a meios de conservação e mercado para comercialização da sua produção, o que é para a representante do chefe do Estado na província de Sofala uma oportunidade para o empresariado local fechar a cadeia de valores de produção. Produzir, processar aqui, consumirmos maioritariamente os nossos produtos e exportar também os nossos produtos. E acreditamos que por aquilo que nós estamos a ver, o engajamento de todos e a expectativa é muito grande, e nós temos fé que daqui a 4 anos estes jovens que estão aqui a ser induzidos vão trazer a dinâmica, vão trazer aquilo que é a expectativa para que o país possa conhecer uma nova era de produção. Que, de acordo com Stella Pinto Zeca, pode conduzir o país à soberania alimentar. Está tudo dito. Obrigada pela audiência. Voltamos a ver amanhã às 19h50. Até lá, boa noite.